Bem-vindos ao podcast Agente de Felicidade. Hoje vamos continuar a falar sobre como podemos desenvolver emoções positivas para realinhar os acontecimentos do passado. Hoje, particularmente, com a emoção positiva do perdão. Eu sou Ana Paula Ivo e sou Agente de Felicidade. Fique comigo até ao fim e vamos juntos nesta jornada para a felicidade autêntica e duradoura. Agente de Felicidade, com Ana Paula Ivo. Na continuação do podcast anterior, o número 14, em que falámos como a gratidão é uma emoção demasiadamente importante para alinharmos o relacionamento com as memórias que causam desconforto em relação aos acontecimentos passados, importa continuar a dar-lhe a devida importância. Primeiro, porque sem passado não teríamos a oportunidade de chegar ao dia de hoje. Segundo, todas as experiências contam para nos construirmos enquanto seres humanos. E por fim, todos temos possibilidade e poder para escolher a rota que queremos desenhar para a nossa vida. Uma coisa é certa: os acontecimentos do passado são acolhidos pelo subconsciente e lá se guardam as emoções negativas que impactam o momento presente. E não sou eu que o digo. É a ciência contemporânea que comprova e explica como o corpo somatiza essas emoções e causa doenças mais ou menos graves, pelo menos suficientemente desconfortáveis para não ser possível viver com bem-estar a todos os níveis e sentirmos felicidade. Então, é realmente importante e até responsável por parte individual que cada pessoa olhe para o seu passado com outra consciência, que não seja tão somente a vitimização e o sofrimento. Todos temos consciência que o passado nos trouxe até aqui, ao que somos hoje, no momento presente, que temos experiência de vida e ainda somos dotados com a possibilidade e o poder de escolher a rota que queremos desenhar para a nossa vida. Para além da gratidão, que é uma das 10 emoções positivas comprovadas cientificamente pelos benefícios que oferece, ela é também uma força de caráter que empodera a virtude da transcendência. Mas existem outras emoções positivas que habitualmente e erroneamente lhes chamamos apenas como sentimentos, como é o caso do perdão. Então podemos tratar as emoções negativas causadas pelos acontecimentos mais ou menos traumáticos do passado com algumas emoções positivas altamente transformadoras, como é o caso da gratidão, da qual falei no podcast passado, e o caso do perdão, a emoção positiva da qual vou falar hoje. Já falei da gratidão no podcast 14, onde vos ofereci e conduzi uma microprática de atenção plena, que vale muito a pena incluir no seu dia-a-dia para gerar a emoção positiva da gratidão. Caso ainda não tenha escutado esse podcast, eu aconselho realmente a que o faça para conseguir não só religar o fio condutor entre estes podcasts, mas também para poder usufruir de todo este conteúdo de uma forma altamente positiva e otimista e que traga maior leveza para a sua vida e possa até resolver de uma forma bastante eficiente alguma questão que possa estar a impactar negativamente a sua vida. É para isso que serve o podcast Agente de Felicidade.
Então hoje vamos dedicar-nos ao perdão, também pelos fundamentos da positividade aplicados pela psicologia positiva, que sempre nos surpreendem pela desmistificação e simplicidade com que podemos desenvolver e gerar estas emoções tão positivas. Todos nós desejamos a felicidade, mas também todos nós sofremos. É um dado adquirido e que é irrefutável. Cada pessoa tem o seu próprio sentido de sofrimento e para quem está de fora nunca sabe qual é. Muitas vezes por detrás de um sorriso, de um comportamento eufórico ou de uma atitude de quem não se importou com o assunto, nem tudo é um mar de rosas. Na verdade, nós não sabemos qual é o sofrimento que cada um carrega dentro de si. Por vezes, o sofrimento pode ser causado por palavras, atitudes e ações agressivas vindas e causadas por outras pessoas. E perguntarão: mas então qual é a solução para sair desta sofrência? A melhor solução é gerar o perdão. Perdoar não significa de forma alguma aprovar, concordar, desvalorizar ou mesmo desresponsabilizar a atitude que outra pessoa teve consigo e que lhe causou essa ofensa. Gerar o perdão passa por fazer uma releitura do seu passado e transformar esses acontecimentos em aprendizagem. Ou seja, antes de eles acontecerem, você mesmo não sabia como era, mas agora já conhece essas condições. Agora sim, pode escolher ficar no mesmo sítio e perpetuar esse sofrimento ou sair e redesenhar outra rota para si, seguir em frente. No entanto, sem esquecer a experiência, mas eliminando o sofrimento que esta lhe causou. Neste ponto de transformação, consegue gerar várias emoções de positividade, entre elas a gratidão e o perdão. É muito importante entender que perpetuar o sofrimento também gera outras emoções, e nesse caso serão emoções negativas, como a raiva, por exemplo. A raiva é como tomar um veneno e desejar que a outra pessoa morra. Mas isso nunca será possível. E no caso do perdão é exatamente a mesma coisa. Caso não use o seu poder de escolha para perdoar, isso não só lhe vai causar mais sofrimento, como vai ainda desejar vingar-se. Então, entra num circuito fechado de sofrimento sem fim. A outra pessoa segue o seu caminho, mas você fica dentro desse círculo, desse circuito fechado de sofrimento sem fim. Então, refletindo agora sobre o perdão, por esta perspectiva simples de que só podemos curar aquilo que compreendemos e que isso significa que está nas suas mãos a possibilidade e o poder de transformar o déficit em lucro, a decisão de perdoar é um ato muito íntimo e só cada um o pode fazer por si mesmo. Existem alguns recursos que podem ajudá-lo ou ajudá-la na arte de gerar esse perdão. E quer saber quais são? Vamos lá, eu vou contar-lhe tudo. Primeiro, comece por recordar de uma forma muito objetiva os detalhes da ofensa que lhe fizeram, mas sem autopiedade, simplesmente observando aquela cena como se fosse um observador externo à situação. Observe realmente o que aconteceu,
como se não estivesse envolvido sentimentalmente naquele acontecimento, como se fosse outra pessoa, como se estivesse de fora. E pergunte a si próprio e a si própria o que é que efetivamente aconteceu. Depois, o segundo passo, depois de compreender o que efetivamente aconteceu, qual é a verdadeira realidade que aconteceu, não aquilo que interpretou, mas o que aconteceu na verdade, começa a gerar empatia. Do ponto de vista da outra pessoa, o que seria plausível para ela ter tomado aquela atitude consigo? Se pudesse dar voz àquela pessoa, o que é que acha que ela provavelmente lhe queria dizer ou até mesmo mostrar? Qual era a motivação dessa pessoa quando lhe causou essa ofensa, quando se dirigiu a si dessa forma que o magoou ou a magoou? Depois de compreender isso, começa a gerar altruísmo. Relembre um momento em que você mesmo recebeu o perdão de alguém na sua vida. Todos nós já passamos por isso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já precisamos de pedir desculpa e até mesmo de ir mais longe, de pedir perdão a outra pessoa por alguma coisa que tivéssemos feito, mesmo que não o quiséssemos fazer, mas fizemos. Causamos dor, ofendemos, causamos desconforto em alguém, prejudicamos alguém. E quando nos demos conta disso, mesmo que não o tivéssemos feito intencionalmente, houve um momento em que nós precisámos de pedir desculpa e até mesmo perdão. Então começa a gerar esse altruísmo, resgatando esse momento na sua memória. Qual foi a sensação que teve nesse momento em que pediu perdão e em que recebeu esse perdão? Que impacto esse momento teve para si? Que impacto teve essa pessoa que o perdoou ou a perdoou na sua vida? Certamente foi tão impactante que ainda hoje se consegue recordar. Talvez nunca mais esqueça essa pessoa na sua vida. Talvez o seu sentido de gratidão seja para sempre, seja eterno e infinito para com essa pessoa. Isso é gerar altruísmo, resgatando essa memória no momento em que ser perdoado causou um impacto altamente positivo na sua vida. Depois de gerar o altruísmo, comece por gerar o compromisso de perdoar. Eu sei, não é simples, também não é fácil, mas é, acima de todas as situações, possível. É possível acima de tudo. Está ao seu alcance. Ninguém lhe exige que faça mais do que aquilo que pode, mas dentro das suas possibilidades, tome essa decisão de começar a assumir consigo mesmo o compromisso de perdoar quem o magoou, quem a magoou. E quando o conseguir, pode ter a certeza que você terá transformado a sua vida para sempre. Mesmo que seja a pouco e pouco, todos os dias um pouco mais, acredite que gerar este compromisso de perdoar vai restituir-lhe a paz mental,
a sua paz interior com as suas emoções, com os seus sentimentos. E a paz mental vai começar a transformar os seus pensamentos negativos em pensamentos mais pacificados. E acredite que serão autênticos tesouros de bem-estar e de felicidade na sua vida, que se tornará muito mais leve. E depois de todos estes passos, é preciso honrar o perdão. E o que é que isto significa? Significa que sempre que tiver a tendência para regressar à memória daquela emoção inicial, o que no início, quando começamos a gerar o perdão, isso pode realmente acontecer, relembre-se sempre do seu compromisso de perdoar e do bem-estar que isso gera em si, no seu corpo, na sua mente e na sua vida. E pode até mentalmente ou em voz alta afirmar: eu já perdoei, isso agora são águas passadas e eu já estou a seguir com a minha vida agora. Esta conversa com o seu subconsciente começa a traduzir-se em desligar, a pouco e pouco ir desligando da memória daquela emoção da ofensa. E a transformação começa a dar-se. O seu subconsciente começa a ser treinado para a leveza, para a gratidão, para o perdão, para a paz mental, para o bem-estar e para a felicidade. Este exercício, ou o exercício desta intervenção positiva, irá resultar em sentir menos raiva e menos stress, e em compensação sentirá mais otimismo e bem-estar a todos os níveis, a nível físico, emocional, psicológico e mental. Recorde aqui também o podcast 13, em que eu falei sobre aqueles recursos internos que nós temos. Os nossos recursos intelectuais, físicos e sociais. É isso que irá acontecer. À medida que gera gratidão e perdão, começará a sentir mais otimismo, uma maior disposição para viver a sua vida com mais alegria, com mais determinação. É possível que tenha que lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, por alcançar as suas metas, mas é uma luta positiva, é um desejar construir algo que seja verdadeiramente útil e positivo para si. Não a luta no sentido de que tudo é difícil. Não, tudo se tornará mais fluido porque a sua vida ficará com toda a certeza muito mais leve quando exerce o perdão e a gratidão. E agora que lhe ensinei todos os passos para gerar essa emoção positiva do perdão, para terminar, falta apenas acrescentar que dentro e durante este processo de gerar emoções positivas, muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, dará conta e terá até consciência que a pessoa que mais precisa de ser perdoado ou perdoada será você mesmo e você mesma. E talvez agora me pergunte: ok, mas Ana, quando eu conseguir ter essa consciência de que eu preciso de perdoar a mim próprio ou a mim própria, como é que eu faço isso?
então esse será o tema do nosso próximo podcast na próxima semana. Um podcast dedicado a como desenvolver emoções positivas para realinhar o passado com a autocompaixão. E no próximo podcast iremos encerrar com 3 emoções positivas para realinhar o passado, para sair da sofrência e criar essa ponte para o bem-estar e para a felicidade. No podcast 14 eu falei sobre a gratidão para curar essas emoções negativas do passado. Hoje falei sobre o perdão e na próxima semana irei falar sobre a autocompaixão. E fique atento, porque eu vou trazer uma microprática para poder exercitar a autocompaixão, a gratidão e o perdão simultaneamente. E assim terminamos a nossa conversa de hoje num clima de maior leveza que o perdão sempre proporciona, e gostaria de agradecer pela sua amável e querida presença desse lado. Desejo sinceramente ter inspirado o seu coração e trazer mais esperança e otimismo para o seu bem-estar. Se desejar saber mais sobre o florescimento humano, consulte ou entre em contacto comigo através do meu site anapaulaivo.com e eu terei todo o gosto em recebê-lo e em recebê-la para esclarecer as suas dúvidas ou responder às suas questões. A Agente de Felicidade regressa na próxima segunda-feira às 21 horas, como habitualmente. E eu faço-lhe o convite, junte-se a mim nesta jornada para a felicidade autêntica e duradoura. Entretanto, relembro a importância de apoiar a rádio online do canal Portugal Místico. Tem muitas formas de o fazer voluntariamente ou até mesmo de se juntar a nós. Se tem algum tema interessante, se gosta de partilhar o seu conhecimento, junte-se a nós, crie connosco o seu podcast. Deixe também os seus likes, os seus comentários e, acima de tudo, partilhe este podcast. Não custa nada e é uma ação virtuosa que pode ajudar outras pessoas que precisam destes conteúdos para o seu florescimento humano. Fique com o meu positivo e carinhoso abraço e até para a semana. Agente de Felicidade, com Ana Paula I.